Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles do fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Bom, hoje daremos início à nossa 8ª aula de Catecismo, que fala justamente sobre o Espírito Santo. Por isso que mais propriamente nós iniciamos a aula com a oração do Espírito Santo. Com a invocação do Espírito Santo. Bom, nesta aula, nós veremos um pouco, o máximo que nós podemos, para um catecismo, obviamente, os aspectos sobre esta verdade de fé, sobre o 8º artigo do credo, creio no Espírito Santo. Então nós tentaremos cavar sobre esta verdade de fé. Repassando rapidamente a aula anterior, nós vimos, as aulas anteriores, nós vimos, desde o primeiro artigo do credo, creio em Deus Pai, até o 7º artigo do credo, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, nós vimos ali, desde as primeiras aulas até a aula última, a 7ª aula, que alguns aspectos, que Deus há certos atributos, e estes atributos também se aplicam ao Espírito Santo, pois o Espírito Santo ele é verdadeiro Deus. Ele não é verdadeiro homem, ele é verdadeiro Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ou seja, enquanto a sua pessoa. Mas em natureza, Deus Pai e Espírito, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles têm a mesma natureza, que é a natureza divina. Mas eles são pessoas distintas. Lembramos que pessoas são como dizer, eu sou uma pessoa e o Francisco é uma outra pessoa. Então, eles têm, as três pessoas têm uma só natureza, que é ser Deus. Bom, então para nós nos localizarmos, novamente, nós estamos estudando o credo, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Santa Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ao 3º dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E hoje, creio no Espírito Santo. Então é importante memorizar pelo menos o título, porque memorizando os títulos de cada artigo, nós seguramente nos lembraremos de certos aspectos sobre as pessoas, que até agora estamos estudando as pessoas divinas. Então nós estudamos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, e agora estudaremos a pessoa do Espírito Santo. Perfeito. Bom, o Catecismo nos diz que os frutos e as graças da redenção divina, lembramos que a redenção foi Deus Filho quem o fez, através de sua paixão, através de sua própria vida humana aqui na Terra. Estas graças, estes dons desta redenção que nosso Senhor Jesus Cristo operou, ela vem a nós através da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que também é Deus, através do Espírito Santo. É por isso que nós dizemos que ao Espírito Santo compete a ele a obra da santificação. E bom, de onde vem esse nome, Espírito Santo? Por que tem esse nome? É importante frisar que estudar a pessoa do Espírito Santo não é menos importante que estudar a pessoa do Pai e do Filho, porque todos eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são o mesmo Deus. São três pessoas distintas com a mesma natureza, que é o mesmo Deus, é um só Deus. E por isso, por esta importância de estudar o Espírito Santo,
São Paulo não permitiu que ignorassem a pessoa do Espírito Santo, né? Para uns discípulos de Éfeso que o questionou São Paulo, né? Uma vez. Porque esses discípulos, né, havendo questionado a São Paulo, né, se eles haviam recebido o Espírito Santo, né, e porque eles diziam que jamais tinham ouvido falar do Espírito Santo, né, São Paulo ele dá uma resposta, digamos, bastante ríspida, né, e real, dizendo: pois que batismo é o que haveis recebido. Né? Porque se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Né? Então São Paulo perguntou: bom, se vocês jamais haviam escutado sobre o Espírito Santo, que tipo de batismo é esse que vocês receberam? Com certeza o batismo não foi válido, né? Porque tem que fazer batismo no nome das 3 pessoas divinas. Né? Ou seja, São Paulo sabia que eles haviam recebido esse batismo, por isso mesmo ele os questionou. Né? Com certeza, quase que seguramente, esta pergunta foi feita mais ou menos com espírito de soberba, né? Por isso que deveu, né, ter esta resposta um pouco mais incisiva. Então São Paulo pergunta a eles: pois que batismo é o que vocês receberam? Né? Bom, então como nós dissemos, nós estamos vendo agora o nome do Espírito Santo. Né? Então vamos cavar um pouco mais, vamos destrinchar um pouco mais esta realidade. Né? A expressão Espírito Santo, né, em si mesma, convém também ao Pai e ao Filho. Né? Então, convém também ao Pai e ao Filho, esta expressão. Né? E também não somente ao Pai e ao Filho, mas também aos próprios anjos, né? Os próprios anjos do céu, né? Já que eles são por espíritos. Né? E não somente aos anjos, né? Mas também na alma do justo. A alma do justo é um Espírito Santo. Né? Então, de onde vem este termo, né? Este nome, propriamente para a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Lembramos que a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ela é Deus como Pai e Filho. Né? Ela é Deus. Bom, então nós vemos que é uma palavra ambígua, Espírito Santo. Né? E é um nome comum que pode convir a muitos, né? a muitos seres. Bom, entretanto, as Escrituras, né, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né, como no Salmos 50, capítulo 13, né, no Livro das Sabedorias, capítulo 9, versículo 19, né, no Novo Testamento, em Lucas 1:35, enfim, designam por Espírito Santo a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, há um motivo pelo qual, né, as Sagradas Escrituras designa a terceira pessoa da Santíssima Trindade como Espírito Santo. Né? Se bem que é uma palavra ambígua, há um motivo próprio, né, para designar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né, que lembramos é Deus. Então, é tão Deus como o Pai e o Filho. Né? Então, se designa a terceira pessoa da Trindade com este nome comum e não com o outro que lhe seja próprio, né? É porque nos vemos obrigados, né, a tomar emprestados, né, o nome para denominar o nome das coisas, né, das coisas que nós vemos, para denominar, né, o nome da pessoa do Pai e do Filho. Né? Porque nós vemos que o Pai nós colocamos como aquele que criou todas as coisas. Né? Nós lhe atribuímos isto. Né? Apesar que todas as outras atribuições também são corretas, tanto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Né? Mas nós vemos certas características nas quais nós podemos atribuir certos nomes próprios, né, a cada uma das 3 pessoas. Né? Então, nós atribuímos o nome do Pai, né, como aquele que cria todas as coisas. Né? E o nome do Filho, né, propriamente dito, porque ele foi nascido do Pai, né, desde todos os séculos, né, desde toda a eternidade. Né? E o Espírito Santo, né, nós vemos, através da própria Sagrada Escrituras, que se atribui, né, a obra da santificação, né, mais propriamente dita. Né? Então, bem, o Catecismo diz o seguinte, né? Nas coisas criadas, nós não conhecemos outro modo de comunicar a própria natureza e essência que a geração.
né? Nós dissemos que o Filho foi gerado do Pai, né? desde toda a eternidade. Né? E assim damos este nome de geração, né? A produção da segunda pessoa pela primeira. A produção do Filho, de nosso Senhor Jesus Cristo, pela primeira pessoa, que é Deus Pai. Né? E chamamos Filho a pessoa que nasce, né? E Pai aquela de quem nasce. Né? Assim nós propriamente damos o nome de Deus Pai, né? Porque Ele gera Deus Filho. Né? Mas desde toda a eternidade. Né? Desde toda a eternidade. É como a nossa mente é limitadíssima, né? Torna-se naturalmente impossível, né, compreender esta verdade. Mas é isso que nós devemos saber. Então, a pessoa do Filho, né, foi gerada pela pessoa do Pai desde toda a eternidade. Então, bom, e aquela de quem nasce, né, como é o Pai. E por isso mesmo, ao não existir entre nós o modo pelo que Deus se comunica, né, totalmente a si mesmo pela virtude do amor, né, da caridade, não podemos expressar com a palavra própria a produção da terceira pessoa. Né? E, portanto, tampouco a pessoa produzida deste modo, senão que chamamos a esta produção uma expiração. Né? E a pessoa expirada, né, nós chamamos Espírito Santo. Daí que vem a palavra Espírito. Né? Nós podemos imaginar, né, que é como se fosse um sopro, né, do Verbo de Deus. Né? Mas o Espírito Santo, ele é tão Deus quanto Pai, né, e tão Deus quanto Filho. Então, quando nós falamos um sopro, essa expiração é simplesmente para que a nossa inteligência, né, possa compreender esta verdade de fé. Né? Mas, de fato, aqui na Terra nós somos muito limitados a compreender este passar, né, do amor, da graça, da caridade de Deus, né, a nós próprios, né? A nós mesmos. Né? E, então, o Espírito Santo é aquele que comunica a graça divina. E é através do Espírito Santo, né, que nós recebemos a graça de Deus, que nós podemos estar com Deus. Né? É através do próprio Espírito Santo, né, que nós recebemos a graça da redenção, né? Os frutos da redenção, propriamente dito. Então nós vemos aqui que há uma diferença, né? Há uma diferença, né? Que o Espírito Santo ele se dá mais pelo amor, é por algo como Deus sendo por Espírito, ele não pode ser visto como materialmente a sua essência, mas o Espírito Santo ele mais propriamente, né? No sentido de ação, de comunicar a ação de Deus, né? Nas pessoas, uma ação de força, de virtude, né? Virtuosa, como a graça, né? A sabedoria, as profecias. Então, ele tem digamos assim, entre aspas, um trabalho próprio, né, que o faz ser distinto em pessoa, né, do Pai e do Filho. Né? Então, ele tem um ofício próprio. Né? Um ofício próprio. É por isso que nós chamamos, novamente, de uma expiração. Né? Como Deus ele é santo dos santos dos santos, né? Ele chamamos o Espírito Santo. Né? Então, vem dessa palavra aí, Espírito. Então, não sei se ficou mais ou menos claro, mas é mais ou menos este caminho que nós devemos fazer para compreender, né, muito imperfeitamente a pessoa do Espírito Santo. Bom, e nós vemos que o Espírito Santo, né, ele é verdadeiro Deus pelas Sagradas Escrituras. Não somente pela Sagrada Escritura, mas também pela própria tradição. Né, e é de fé crer que o Espírito Santo ele é Deus. Ele não é um anjo, ele não é um espírito evoluído. Né, ele é próprio Deus, ele é Deus mesmo. Né. Por isso que nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3, né, ao 4, diz o seguinte: porque o demônio tentou o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo. Porque o demônio tentou o teu coração para que tu mentisse ao Espírito Santo. Né? E continua: não mentiste aos homens, mas a Deus. Portanto, as Sagradas Escrituras confirmam que o Espírito Santo ele é verdadeiro Deus. Né? Assim como o Pai e o Filho. Né? Bom,
Também nós vemos, né, que uma propriedade, digamos assim, própria do Espírito Santo. É importante frisar, né, que essas propriedades são a propriedade de Deus. Né? Então, também, por si, né, se refere também à pessoa do Pai e do Filho, mas propriamente, né, referimos a essas propriedades do Espírito Santo. Né? Por exemplo, né, os dons, né, que nós recebemos são vindos do Espírito Santo, né? São atribuídos ao Espírito Santo. Né? E o que é um dom? Dom é como se fosse um presente, né? Algo que o próprio Deus nos dá, né? não só uma coisa, né? Ele nos dá vários dons, né? Sem receber nada em troca. Né? Ele não espera nada em troca. Ele dá gratuitamente. Né? É um presente de Deus aos homens. Então nós dizemos que estes dons, né, são o Espírito Santo que nos dá. Né? Estes dons são dados pelo Espírito Santo. Né? E esses dons, né, através destes dons, como nós sabemos que nós temos estes dons às vezes? Bom, primeiro nós temos que estar com o dom dos dons, que é a vida de graça. Né? O que quer dizer a vida de graça? É a vida que possa ser comunicada com a graça, com a vida de Deus, né? Com a vida de Deus. Né? E quando nós sabemos, um dos primeiros escalões, digamos assim, dos dons do Espírito Santo em nossa vida, né, quando nós estamos em graça, né, são aquelas coisas, aquelas inclinações, né, que nos fazem ser mais humildes, mais cheios de esperança, né, pôr a nossa esperança, né, na ajuda de Deus, né, ser mais modestos. Enfim, são essas virtudes ao qual deve servir o cristão de primeiro escalão para chegar a uma sabedoria e felicidade. Essa sabedoria e felicidade, né, será na vida eterna, é Deus próprio. Né? Então, por estas coisas, nós podemos saber mais ou menos, né, que nós estamos recebendo os dons do Espírito Santo. Né? Mas para receber os dons do Espírito Santo, né, é necessário que nós abramos a porta de nossa alma, né, para deixar o Espírito Santo entrar. Né? Abrindo a porta da nossa alma, saindo da vida de pecado, né, fazendo tudo aquilo que está em nossas possibilidades para não ofender a Deus. Né, para não ofender a Deus. Bom, como nós dissemos, o Espírito Santo ele não tem um nome próprio, né, porque nós necessariamente temos de tomar das criaturas os nomes, né, que atribuímos a Deus. Assim como nós tomamos do Pai, do meu Pai, do seu Pai, né, o nome de Deus Pai, porque ele gerou Deus Filho. Né, gerou Deus Filho. Deus Filho porque ele foi gerado pelo Pai. Né, então nós estamos desta realidade, como nós dissemos. E é por isso que nós não podemos, como nós não conhecemos este modo de comunicar, né, a natureza do ser de Deus, senão que pela própria geração, né, é de aí que resulta que não podemos explicar com o nome próprio, né, a pessoa do Espírito Santo. Né, a pessoa do Espírito Santo. Porque nos é incompreensível. Né, mas nós sabemos como ele age, né, nós sabemos como ele age na alma do cristão. Né. Então nós não temos um vocabulário próprio para explicar, né? Como é que Deus se comunica com toda a força, né, com toda a sua vontade, este amor que ele tem por nós. Né? Uma comunicação. E é o próprio Espírito Santo, né, que nos infunde a vida espiritual. Né? A fé nos é infundida pelo próprio Espírito Santo. Né? E sem o Espírito Santo, né, sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada que seja digno, né, perante Deus nesta vida. Nós não temos nenhum mérito. Todo mérito que nós podemos ter na vida espiritual, né, nos é comunicado através da pessoa do Espírito Santo. Né, por causa da redenção que nosso Senhor Jesus Cristo, né, operou em nós, né, mas esta comunicação, né, ela é feita pelo Espírito Santo. Então, todos os méritos que nós temos na nossa vida espiritual, né, são comunicados através da terceira pessoa da Santíssima Trindade, né, que é o Espírito Santo, de quem nós estamos falando. E é Ele que nos faz digno da vida eterna. E é Ele que nos faz
filhos adotivos de Deus, né? Porque nós perdemos, lembramos que nós perdemos lá o direito, né, de sermos filhos de Deus já por causa do pecado, né? Bom, até aqui nós vimos mais ou menos a origem do nome, né? Agora vamos ver de fato, propriamente, quem é o Espírito Santo, né? De modo que nós podemos conceber certas características do Espírito Santo. Porque nós compreendermos, né, nós não vamos compreender, porque nós não temos esta possibilidade ainda, né, de compreender essencialmente ali quem é a pessoa do Espírito Santo. Mas nós vamos destrinchar um pouco aqui. Bom, algumas verdades que nós devemos saber sobre o Espírito Santo é que, primeiro, né, o Espírito Santo, ele é Deus do mesmo modo que Deus Pai é Deus e Deus Filho é Deus. Então, essa primeira, digamos, modo de conhecer quem é a pessoa do Espírito Santo, né? Então, ele é Deus como Pai e o Filho, né? Então, ele é verdadeiro Deus. Então, eu não posso atribuir o Espírito Santo como sendo um anjo, né? O Espírito Santo é o anjo de Deus. Não, ele não é o anjo, nem é o anjo dos anjos. Ele é próprio Deus. Bom, a segunda verdade sobre o Espírito Santo é que ele é, a terceira pessoa da natureza divina, né? Ele não é a segunda, ele não é a primeira, ele é a terceira, né? E o terceiro ponto de fé, né, que nós devemos crer, é que ele procede do Pai e do Filho, né, como em um só princípio. Então, ele procede verdadeiramente do Pai e do Filho. É uma verdade de fé, né, na qual eu devo aceitar. Contrariando, por exemplo, os ortodoxos, né, os cismáticos ortodoxos, que em 1054 fizeram um cisma na Igreja Católica, né, dentre outras razões, uma das principais foi a questão do filioque, né, na qual eles pensam que o Espírito Santo ele procede apenas do Pai, né, e não do Filho. E o catolicismo, a Igreja Católica, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, dizia verdadeiramente que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho. Nós já veremos nas Sagradas Escrituras que isso se afirma. E não somente na Sagrada Escritura, mas na própria tradição que os ortodoxos dizem seguir, né? Já anterior ao cisma, que o cisma foi em 1054, já na própria tradição, através dos concílios, né, se afirmava que a pessoa do Espírito Santo procedia do Pai e do Filho. Um dos argumentos deles é dizer, mas isso, a questão do filioque no credo que vocês rezam está apenas depois. É verdade, mas está apenas depois para poder reafirmar esta fé. Mas em outros credos, por exemplo, como nós iremos ver, já se concebia, digamos assim, a pessoa do Espírito Santo depois do Pai e do Filho. Eu sei que para quem está iniciando agora com o tema do catecismo, né, é um pouco difícil entender o que eu estou falando, agora com esse tema de cisma, né, do Oriente, 1054, etc., esse tema histórico, mas não se preocupem, não precisam se desesperar por isso. Mas cisma é quando, digamos, certos membros da igreja, né, se separam da Igreja Católica, do corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica, né, para fazerem suas seitas, né? Então houve aí o cisma. E não somente foi um cisma, senão foi um cisma por heresia, né, por causa de heresia. Mas enfim, não se preocupem com esse tema. Não agora. Bom, então nós dissemos, né, que ele é Deus, como Pai e o Filho, é a terceira pessoa da natureza divina, e ele procede do Pai e do Filho. São essas três verdades sobre o Espírito Santo. Então vamos analisar a primeira. Ele é Deus, o mesmo modo que o Pai e o Filho, né? Bom, isso é muito simples de entender, né? O Espírito Santo, do mesmo modo que o Pai e o Filho é Deus, e igual a ele, tão poderoso em tudo, né? Tão eterno, tão infinitamente perfeito, né? Sumo bem, sapientíssimo e da mesma natureza que o Pai e o Filho, né? Então todos aqueles atributos que nós colocamos em Deus, não que nós colocamos em Deus, que existem em Deus, né? Mais correto, digamos assim, falar desse modo, que existe em Deus, também se aplica tanto à pessoa do Filho, como nós já vimos, como à pessoa do Espírito Santo. Então ele é Deus de fato, né? Ele é Deus como Pai, o Filho, como Pai e o Filho, né? Perdão. Bom, por isso que nós pronunciamos bem no credo, né? Com bastante firmeza, que creio no Espírito Santo, do mesmo modo que eu creio no Pai e no Filho.
Bom, sabemos que estes atributos agora se aplicam tanto a todas as pessoas divinas, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, na carta de São João também se confirma a divindade do Espírito Santo, né? Que diz: 3 são os que dão testemunho no céu, né? O Pai, o Verbo, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E estes 3 são uma mesma coisa, né? Está lá na primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 7. Então é de fé crer, né, que o Espírito Santo é Deus. Está ali na Bíblia. Quem não crê já não pode nem se dizer um cristão. Já é outra coisa. Né? Já cria suas teorias. Né? Que o mundo, é importante frisar que o mundo ele está cheio de teorias. Ele tem muitas teorias, muitas coisas. Né? Então você pode, se você não gostar, por exemplo, na sua cabeça que o Espírito Santo não seja Deus, você pode ir lá e criar a sua própria teoria. Se você não querer que o Filho seja Deus, você pode ir lá e criar a sua própria teoria. Se você não quiser uma igreja para guiar, né, os membros para ir ao céu, você pode criar a sua própria teoria. Então há muitas teorias, há muitas mentiras, né? Mas a verdade ela é só uma. A verdade ela é só uma. A verdade ela não muda. A verdade ela está ali. Né? Eu posso dizer, né, que... eu não sei, eu posso... Tem que 1 mais 1, né, são 2. Esta é a verdade. Né? E as mentiras são todas as outras respostas. Né? Então posso dizer 1 mais 1 são 434. Não, são 2,3,5. Né? Ou são todas as outras respostas que não sejam 1 mais 1 é 2, né? Essa resposta 2. Né? Todas as outras que não sejam essa resposta é a mentira. Né? E a verdade ela é apenas 2. Né? Do mesmo modo ocorre, né, com todas as outras seitas, com todas as outras teorias, né, que eu estava dizendo, sobre essas coisas. Você pode criar sua teoria, mas a verdade era apenas uma. Né? A verdade era apenas uma. Então, 1 mais 1 serão 2 hoje, amanhã e sempre. Sempre foi assim. Né? Sempre será assim. Então, a verdade ela é muito delicada. Não podemos desviar da verdade. Né? Como as pessoas, normalmente, digamos... possuídas deste espírito moderno, né, já fazem. Em todos os lugares nós encontramos muitas teorias. É muito legal, né, muito legal, entre aspas, me entendam bem, ler sobre os apócrifos, né, só porque se achar ali nos evangelhos apócrifos, etc., diz que o Espírito Santo não é Deus, e escrever várias heresias, né, em torno disso, né, mas a verdade é uma só, a verdade é uma só, Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A verdade começa através de Nosso Senhor, né? Deus Pai, de Deus Filho e Espírito Santo, né? Deus Pai como Criador do céu e da terra, a verdade, né? Uma, que nossos primeiros pais pecaram, já ali no paraíso, já ali no jardim, né? Que era de certa forma no paraíso, né? Que eles tinham ali no começo, né? Veio a religião mosaica, né? Que prometia a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, veio Nosso Senhor Jesus Cristo, quem nos redimiu do pecado, fundou uma igreja, né, católica, na qual o Espírito Santo guia até hoje, né, através da santificação, através de seus dons, e é isso. Nós temos que crer nessa verdade. E aí está a verdade. Todas as outras coisas são mentiras. Assim como todas as outras respostas, do 1 mais 1, 2, que não sejam o 2, são mentiras. Né? Então é isso que nós devemos compreender claramente. Há muitas coisas que mais de verdade, mas que não são. É bonito criar uma teoria de 1 mais 1, seria 2,3, porque, etc e tal. Né? Mas não é assim, as coisas não funcionam desse modo. Tá? Enfim, vamos lá. Acho que eu abri um parêntese muito largo aqui. Pois bem, né? Pois São João, na primeira carta de São João, ele nos diz claramente que 3 são os que dão testemunho no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, e estes 3 são uma mesma coisa. E assim apropriam a honra e os templos, como quando diz o apóstolo, sempre quando nós dizemos aqui apóstolo, se refere a São Paulo, né? E profeta se refere ao profeta Isaías. Depois nós vemos por quê. Nós veremos por quê. Bom, como diz São Paulo, né? Não sabeis que vossos membros são templo do Espírito Santo? Né? Então ele se refere já como uma propriedade, né? De Deus, um atributo de Deus, que é a onipresença. Né? Então, sabeis que os vossos membros são templo do Espírito Santo, porque para estar em todos os lugares você deve ser onipresente. Né? Bom,
também atribui o santificar, né? O dar a vida, o revelar os segredos de Deus. Então, tudo isso se atribui às obras do Espírito Santo. A própria Sagrada Escrituras, né, atribui isso. Né? O falar pelos profetas também é atribuído ao Espírito Santo. Né? E estar em todas as partes. Né? Aonde irei, eu longe de vosso Espírito. Né? Onde poderei fugir longe de vossa face? Diz o Salmo 138, versículo 7. Né? E no livro de Sabedoria diz o seguinte, né? Porque o Espírito do Senhor encheu toda a terra. Então, já viu que mesmo no Antigo Testamento se cria, né, na pessoa do Espírito Santo. Então, as coisas são reveladas, né, de modo, digamos, devagar para nós, que nós estamos presos ao tempo aqui. Né? Então, as coisas são reveladas de modo sucinto, devagar, né, com ordem, com certa ordem. Até que um dia nós chegaremos no céu, onde contemplaremos Deus face a face e entenderemos, né, quase todas as coisas. Não todos os cristãos seríamos Deus também, né? Mas quase todas as coisas ali entenderemos no céu. Quase tudo ficará claro para nós. Entendemos todas as coisas que podemos entender. Isso sim. Bom, e nós dissemos que ele é a terceira pessoa da natureza divina, né? Que é a segunda característica, é a terceira pessoa da natureza divina. E ele é subsistente por si mesmo. Né? Subsistente por si mesmo. E ele é distinto do Pai e do Filho, eles não são a mesma pessoa, são pessoas distintas. Né? E ele é produzido pela vontade. Né? Isso quer dizer que ele é produzido pelo amor, né? Pelo amor. Ele é produzido pelo amor. Assim o confirmam a forma do batismo, né? Por isso que nós batizamos, como diz em Mateus capítulo 28, versículo 19, né? Batizai em todas as nações e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então é uma ordem mesmo de Nosso Senhor que se batiza com o nome dessas três pessoas, incluir o Espírito Santo. Né? E nas palavras de São Paulo, né? Em 2 Coríntios 13, 13. As palavras dos padres do Concílio de Constantinopla, né? Acrescentaram o símbolo de Niceia, né, em que se confessa o Espírito Santo como Senhor e vivificador, né, sendo Senhor e superior aos anjos. Então ele é superior aos anjos, ele não é um anjo, como já dissemos, que foram criados por Deus e são seus servidores, e sendo vivificador, né, de ele procede a vida divina e a união da alma com Deus. Bom, dizemos também, né, que ele procede do Pai e do Filho. Né? Então nós já entramos ali um pouco do cisma do Oriente, né, que nós vimos que os orientais, né, os então católicos orientais, né, na época, né, se separaram da Igreja Católica, criando um cisma, né, e hoje eles se denominam por ortodoxos, porque eles dizem estar com a reta doutrina, isso quer dizer ortodoxos, mas eles não estão. Né, eles são cismáticos, são hereges. Né, devemos rezar pela conversão deles para que retornem à Igreja Católica e encontrem novamente a verdade, que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Né. Então nós devemos ter essa caridade com eles. Né? Mas enfim, eles se separaram, né, justamente por causa desta terceira verdade de fé, que procede do Pai e do Filho. Eles não acreditam que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, mas apenas do Pai. Né? O que está errado, nós veremos aqui. Né? Bom, e o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Né? Como de um princípio, porque isto é o que nos propõe para crer a regra da igreja. Então nós cremos nisso porque, primeiro, a igreja nos diz. Né? E nosso Senhor Jesus Cristo confiou à igreja o depósito da fé. Né? Então, o que a igreja diz, através de seu magistério extraordinário e ordinário, né, deve ser crido, né, piamente por todos os seus membros. Nós somos membros da igreja de Cristo. Então, não é lícito, né, ao cristão desviar-se um ponto somente, uma questão somente desta verdade de fé. Não nos é lícito. Né? Então, nós devemos crer que o Espírito Santo ele procede verdadeiramente da pessoa do Pai e do Filho. Né? Então, nós vemos, né, também que a autoridade da Sagrada Escritura nos explicará isso. Né? Bom, em João, capítulo 16, versículo 14, diz o seguinte, né? Ele me glorificará, isso são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele me glorificará porque receberá de mim. Né? Ou seja, ele está dizendo aqui claramente que o Espírito Santo procede dele.
Se procede dele, procede também do Pai. Então ele procede verdadeiramente do Pai e do Filho. Bom, no Concílio de Toledo, celebrado no ano 675, se diz o seguinte, ou seja, vemos, o cisma dos orientais foi em 1054, o Concílio de Toledo já dizia em 675 esta verdade de fé. Né? Cremos também que o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é um Deus. Né? E igual com o Pai e o Filho, de uma mesma substância e de uma mesma natureza. Contudo, não nascido ou criado, senão que procede de entre ambos e é espírito de ambos. Né? Então ele diz claramente, o Concílio de Toledo, já em 675, muito antes do cisma dos orientais, né, que ele dizia que cremos também que o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né, é um Deus igual com o Pai e o Filho, de uma mesma substância, de uma mesma natureza. Contudo, não é nascido ou criado, senão que procede de ambos, né, de entre ambos, e é o Espírito de ambos. É o Espírito de ambos. Então é uma verdade de fé. Creio que o Espírito Santo, ele procede da pessoa do Pai e do Filho. Né? E São Paulo mesmo, né, ele ensina isso na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Né? Enviou Deus a vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Pai, Pai. Abba, Pai. Então, analisamos. Enviou Deus a vossos corações o Espírito de seu Filho. Né? Ora, se é o Espírito do Filho, porque está dizendo que a procedência é depois do Filho. Né? Ou seja, vem depois, procede do Filho. Né? Então, o Espírito Santo ele procede verdadeiramente do Pai e do Filho. Lemos novamente aqui. Enviou Deus a vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Né? Gálatas capítulo 4, versículo 6. Então, já é o suficiente para nos afastarmos, né, digamos, destes erros, né, pregados pelos cismáticos. Né? Bom, e quais são as obras atribuídas ao Espírito Santo? Lembramos, novamente, né, que ainda que todas as obras são atribuídas às três pessoas divinas, né, se atribui especificamente, né, algumas obras. Né, ou seja, com mais propriedade, digamos. Ainda que todas as obras são atribuídas às três pessoas divinas. Né. Então vamos lá. Porque como o Espírito Santo procede da divina vontade, né, ou seja, da divina vontade inflamada de amor, né, de caridade, bem se deixa compreender que os efeitos atribuídos ao Espírito Santo nascem do sumo amor de Deus para conosco. Por isso nós dizemos que estas obras, né, atribuídas ao Espírito Santo, né, são atribuídas a ele, especificamente, porque nasce, né, deste amor de Deus para conosco, dessa suprema caridade de Deus para conosco. Nós vemos que o Espírito Santo ele é mais ou menos esta comunicação, né, do amor de Deus. Então, por isso nós dizemos que estas obras são atribuídas ao Espírito Santo propriamente. As seguintes obras nós veremos. Né? Bom, e de aqui provém chamar-se dom o Espírito Santo, né? Porque o vocabulário, né, de dom significa aquilo que benigna e graciosamente se dá sem esperança alguma de recompensa. Então ele nos dá por sua própria vontade, por seu próprio amor, por sua própria caridade, né, para conosco. E ele não espera uma recompensa por isso, né, porque ele é a própria propriedade, digamos, dessas coisas, desses dons. Né? Ele é o próprio dom. Bom, sem esperança alguma de recompensa. Portanto, devemos reconhecer com um coração piedoso e agradecido que todos os bens e benefícios que temos recebido de Deus, né, nos são concedidos por mera graça e bondade do Espírito Santo. Né? E lembramos que todas as coisas que nós temos, né,
são dons gratuitos de Deus. Né? O que é que nós não temos de Deus? Todas as coisas temos de Deus. Né? Mas esta comunicação, né, propriamente dada, atribuída ao Espírito Santo por causa disso. Né? Porque é uma comunicação, esta forma, né, que este próprio amor de Deus, né, que nos comunica a nós. Por isso que a Igreja Católica ela insiste tanto no amor. Né? E nosso Senhor Jesus Cristo insiste tanto no amor. Né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então aí é uma comunicação do próprio Deus através do amor. Né? Bom, o profeta Isaías, né, nos nomeia alguns dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. Né? Mas não esqueçamos que o dom dos dons, né, como nos diz São Paulo, é a própria caridade. Né? Que é a virtude. Né? E a caridade ela é propriamente isso, essa comunicação do Espírito, né, em nós. Bom, por quem conta os principais, mais próprios efeitos do Espírito Santo é o profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 2 de seu livro. Né? Ele diz o seguinte, dizendo que são alguns dons. Né? Ele diz o seguinte, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, o espírito do temor de Deus. Né? E a isto, né, nós chamamos os dons do Espírito Santo. Bem que algumas vezes se atribui o nome mesmo do Espírito Santo, né? por estas virtudes. Né? Algumas vezes se confunde, né? Ou se atribui mesmo estas virtudes como o próprio Espírito Santo. Né? Pelo qual, sabiamente, adverte Santo Agostinho que quando as Santas Escrituras se faz menção destas virtudes, né? O Espírito Santo, né, se há de olhar e discernir se significa a terceira pessoa da Santíssima Trindade aos seus efeitos, né, e operações, porque não com menor distância se distinguem entre si essas duas coisas, quanto cremos de estar o Criador das criaturas. Né? Então, apesar de algumas vezes confundir, né, não se pode entender, né, que estes dons, né, são o próprio Espírito Santo. Mas que ele, né, vamos dizer assim, ele é o comunicador desses dons, né, que algumas vezes se confunde como sendo ele próprio. Né? Porque, como nós dissemos, nosso entendimento sobre o Espírito Santo ele é imperfeito, ele é muito imperfeito. Né? Talvez a nossa compreensão sobre o Espírito Santo é mais imperfeito, né, do que a nossa compreensão sobre a pessoa do Pai e do Filho. Né? Pelo menos de uma forma, digamos, de exposição, né? de tentar explicar isso, porque o próprio nome, já o próprio nome do Espírito Santo, né? já não é uma atribuição a ele mesmo, né? Como um pai e o filho, né? Que nós já temos aí uma clara imagem, né? Uma clara figura, que nós falamos em figura, né? Sobre o pai e o filho. O Espírito Santo é diferente. Né? O Espírito Santo é diferente. Então não confundamos, né, as virtudes, apesar de se confundirem em si mesmo com a pessoa do Espírito Santo, não as confundamos, né, os dons com o próprio Espírito Santo. Assim como nós não confundimos Deus, né, com a criação. Mais ou menos esta relação. Né? Deus, Pai, né, com a criação. Né? A criação não se confunde com o próprio Deus, apesar de os gnósticos pensarem, né, já é um outro tema, né, que em todas as matérias está em uma partícula divina, né? As coisas não são assim. Né? Então, enfim, não confundamos. Né? Mas, sim, há de ter um certo esforço espiritual, né, e intelectual, né, para não confundir. Né? Bom, então, para terminarmos, nós veremos aqui rapidamente, né, esses dons do Espírito Santo que o profeta Isaías nos diz, né, que é a sabedoria, o entendimento, o conselho, fortaleza, ciência, piedade, o temor de Deus. Né? Vamos ver um pouquinho para que eles nos servem. O que quer dizer isso? Né? Bom, estes dons do Espírito Santo, né, eles nos servem para nos confirmar na fé, na esperança e na caridade, que são as três virtudes teologais. Né?
e para nos tornar solícitos para os atos das virtudes necessárias para conseguir a perfeição da vida cristã. Então eles nos servem mais ou menos propriamente com isso, né? Bom, e o que é a sabedoria? A sabedoria é um dom pelo qual nós, elevando o espírito acima das coisas terrenas, né, e frágeis, contemplamos as eternas. Isto é, a verdade que é Deus mesmo, no qual pomos nossa complacência, amando como nosso sumo bem. Isso é a sabedoria. O entendimento é o dom pelo qual nos é facilitado, né, quanto é possível, ao homem mortal, na inteligência, as verdades da fé. Isso é o entendimento. É quando nós podemos entender, né, estes mistérios divinos. O conselho. O conselho é um dom pelo qual, nas dúvidas e incertezas da vida humana, conhecemos o que mais convém à glória de Deus. Né? A nossa salvação é a salvação do próximo. Então, isso é o conselho. Né? A fortaleza é um dom que nos incute energia e coragem, né, para observar fielmente a santa lei de Deus e da igreja. Né? Então, mesmo diante ali do pecado, mesmo diante ali das provações, nós estamos firmes de fé através da fortaleza, né, que é um dom do Espírito Santo. Né? Ali, por exemplo, os mártires, né, para não negar a Nosso Senhor, quando sacrificam por causa do Nosso Senhor, né, Deus ali mostra muito claramente, o Espírito Santo, né, Deus, mostra muito claramente ali este dom, né, que é o dom da fortaleza. A ciência é um dom pelo qual julgamos retamente todas as coisas criadas, né, e conhecemos de modo de bem usar delas e de as dirigir em relação ao fim último, né, de todas as coisas que é Deus. Então, a verdadeira ciência ela vai confirmar, né, esta própria criação de Deus, né, tanto na vida espiritual como inclusive na material. Né. A piedade, né, é um dom pelo qual veneramos e amamos a Deus e aos santos, né, e concebemos ânimo bondoso e benévolo para com o próximo por amor de Deus. Né. Então a caridade ela nos faz ter esta vivência da vida de Deus. Né. Então, e essa vivência da vida de Deus que nós temos, né, ela também confirma, né, na vida do próximo. Então não é possível ser caridoso com Deus e não ser caridoso com o próximo. E o que é o temor de Deus? O temor de Deus é um dom que nos faz reverenciar a Deus e ter receio de ofender a sua divina majestade. Né? E isso nos afasta do mal e nos incita a fazer o bem. Né? Mas não esqueçamos, né, que o dom dos dons, né, é a própria caridade. É a graça, é a vida de graça, né, que Deus infunde na alma do justo, né, para viver com Ele, para que um dia nós possamos chegar ao céu. Né. Então, todas as virtudes, por exemplo, teologais, elas morrerão. Né. A fé, ela morrerá. Porque nós temos fé em Deus, né, porque nós não estamos vendo Deus aqui como eu estou vendo esta cruz, né, materialmente com os meus olhos, né, claramente. Então nós temos a fé para crer em Deus. Né? E também a esperança morrerá, porque nós esperamos o céu, nós estamos aspirando a vida do céu. Né? Esta é a esperança. Então nós nunca podemos deixar, enquanto vivos, né, a esperança e a fé morrer. Né? Mas quando nós estivermos no céu, quando nós vemos Deus face a face, tanto a fé como a esperança, elas morrerão. Né? E ficará somente a caridade, que é o amor a Deus. Né? Então, por isso que eu digo que se confunde, né, muitas vezes os dons do Espírito com o próprio Espírito Santo. Né? Mas não nos confundamos. Né? O Espírito Santo é Deus, né, e as virtudes são algo distinto do Espírito Santo. Né? Assim como a criação, né, as coisas que nós vemos aqui, é distinto do Criador, né? É distinto de Deus Pai. Bom, esta foi a nossa aula de catecismo de hoje. Qualquer coisa, entre em contato aí pelo e-mail. Né? Eu tentarei fazer aulas mais, digamos, frequentes, né? Mas de acordo com as minhas possibilidades. Qualquer dúvida, qualquer crítica, né? Não deixe de entrar em contato. Salve Maria e até a próxima.